No nosso estudo sobre o livro de Marcos, nós já vimos que ele é basicamente dividido em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 8, verso 30, mostra quem é Jesus, o que Jesus fazia, quais eram as suas ações missionárias, qual era o comportamento de Jesus. Do capítulo 8 até o 31, o capítulo 8, verso 31, até o capítulo 16, verso 20, nós vimos para onde Jesus está indo. Para onde que Jesus está indo? Jesus estava indo, na sua vida toda, estava se dirigindo para o sacrifício expiatório em nosso favor. Os capítulos 11 a 16 se constituem na narrativa da paixão. Eles descrevem o sofrimento, julgamento, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os últimos dias do Senhor Jesus Cristo em vida nesta terra. Muitos teólogos afirmam que o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, a totalidade do Evangelho de Marcos é uma grande introdução para a paixão, para a semana da paixão, para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nessa semana nós vamos estudar o capítulo 14. O capítulo 14 inclui os fatos que ocorreram entre quinta e sexta-feira da paixão. Jesus foi morto na sexta-feira e depois ressuscitou no domingo. Veja o que vamos ver nessa semana. Os planos para matar Jesus, a unção de Jesus por Maria, o pacto entre Judas e os sacerdotes para matar Jesus, a última ceia, a advertência a Pedro quanto aos acontecimentos iminentes. Quais eram os acontecimentos iminentes que o Senhor Jesus avisou a Pedro? A prisão e a própria negação de Pedro. A agonia no Getsemane, a prisão de Jesus e seu julgamento pelo Sinédrio e, por fim, a negação de Pedro. Veja, irmãos, quantos eventos num único capítulo. O evangelista João Marcos, era especialista em fazer isso, produzir num texto pequeno muitas informações. E são essas informações sobre os últimos dias da vida de Jesus, é que nós vamos estudar nesta semana. Esse capítulo apresenta ainda duas histórias sanduíche, como temos estudado, aquelas que apresentam duas situações opostas e que são complementares. A conspiração para matar Jesus e a unção de Jesus por Maria. Veja, enquanto um estava conspirando para matar, outro estava louvando ao Senhor Jesus. Mas ainda o julgamento do Senhor Jesus e a negação de Pedro. Sabe, irmãos, a senhora White tem um texto que diz que nós deveríamos meditar na vida do Senhor Jesus, especialmente nos últimos dias da vida do Senhor Jesus. E é isso que nós vamos fazer nessa semana, com esse estudo sistemático do capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Quero muito que o Senhor nos abençoe e que a gente aprenda, porque a senhora White diz assim: se nós pensássemos na vida de Jesus, gastássemos tempo para pensar na vida de Jesus, especialmente dos seus últimos dias, e esses são os últimos dias que nós vamos estudar aqui nessa semana, nós teríamos uma experiência espiritual totalmente diferente. Que Deus nos abençoe e que a gente possa, nessa semana, estudar com afinco, estudar com alegria, essa revelação bíblica, a revelação bíblica que nos foi trazida por João Marcos, inspirado pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe cada um de nós, então, nesse estudo. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque outra vez podemos, em perfeitas condições de liberdade, abrir a Bíblia e estudar a Tua palavra. Estudar agora o capítulo 14 do livro de Marcos, que mostra os últimos 2 dias do Senhor Jesus em vida aqui nessa terra. Nos abençoa, portanto, para que possamos estudar, possamos aprender e que ao estudar, ao ver o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ao ver como Jesus Cristo foi supliciado por nossa causa, ao ver como ele estava em agonia, achando que podia ficar distante de Deus para sempre, que ao verificarmos esses eventos,
nossa vida espiritual possa ser mudada e possamos ser cada dia mais gratos ao Senhor Jesus pelo seu infinito sacrifício. Nos abençoe, então, nesse estudo, é o que peço por amor de Jesus. Amém. Bom estudo para todos. Deus abençoe o nosso estudo nesta semana, que seja um estudo proveitoso, muito proveitoso, espiritualmente proveitoso. É o que eu desejo para mim e para cada um dos irmãos.